Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Eu sou o professor Marcelo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Nesta videoaula, eu vou finalizar a unidade sobre funções inorgânicas. Eu já apresentei para vocês as 4 principais funções da química inorgânica. Nós estudamos as bases, os ácidos, os sais e os óxidos. Então, agora, para finalizar, eu vou apresentar algumas substâncias inorgânicas e informações sobre elas. Vamos que vamos! Vou começar pelas bases ou hidróxidos. Base ou hidróxido é uma substância iônica, ou seja, formada por íons, e ternária, formada por 3 elementos químicos. No início da fórmula da base, há um metal, e a sua fórmula termina em OH, pois a base possui o ânion hidroxila, OH-. Uma base diferente que não possui metal na frente de sua fórmula é o hidróxido de amônio, NH4OH. Esta base é formada pelo cátion amônio, NH4+. Aqui estão 4 exemplos de bases e informações sobre elas. NaOH, hidróxido de sódio. É uma base conhecida comercialmente como soda cáustica e é higroscópica. Ela absorve água, apresentando um aspecto derretido em presença de umidade. É uma base corrosiva, podendo provocar queimaduras. Cuidado com ela ao entrar em contato com a pele e mucosas. É utilizada no desentupimento de pias, limpeza de fornos, fabricação de papéis, tecidos e sabão. NH4OH é o hidróxido de amônio. Como eu já falei, o cátion desta base é o amônio, NH4+, que não é um metal e só está presente em solução aquosa. O hidróxido de amônio é utilizado na produção de fertilizantes, alisantes, tintas de cabelo, etc. MgOH2 é o hidróxido de magnésio. Esta base está presente no leite de magnésia. Ela é utilizada como laxante no tratamento de acidez estomacal e como desodorante, pois neutraliza a acidez sob as axilas. Esta acidez é provocada pela ação de bactérias que metabolizam o suor e produzem substâncias de odor desagradável. CaOH2 é o hidróxido de cálcio. Esta base é utilizada na fabricação de argamassas e tintas, no tratamento de água e na correção da acidez de solos. Atenção! Não confunda amônia, cuja fórmula é NH3, com amônio, NH4+. A amônia é um gás em condições ambientes, também chamada de gás amoníaco. Amônio é um cátion e ele está presente apenas em solução aquosa. Ácidos. Ácido é uma substância molecular, ou seja, formada por moléculas, binária ou ternária. Uma substância binária é formada por 2 elementos químicos e uma substância ternária é formada por 3 elementos químicos. A fórmula de um ácido começa com o símbolo do hidrogênio. Há exceções. H2O e H2O2 não são ácidos. Tais substâncias são classificadas como óxidos. Aqui estão 5 exemplos de ácidos inorgânicos. HCl, ácido clorídrico. Este ácido é corrosivo e conhecido comercialmente como ácido muriático.
costuma ser utilizado na limpeza de pisos, azulejos e superfícies metálicas. Ele está presente no suco gástrico. H2CO3 é o ácido carbônico. Este ácido é formado pela reação química entre o gás carbônico e a água. Ele é encontrado nas águas e refrigerantes com gás, conferindo acidez a tais bebidas. HNO3 é o ácido nítrico. Este ácido é muito corrosivo, sendo utilizado na fabricação de pesticidas, fertilizantes, fibras sintéticas e explosivos. H3PO4, ácido fosfórico. Este ácido é utilizado em refrigerantes do tipo cola, na conservação de alimentos industrializados, na produção de fertilizantes, etc. H2SO4 é o ácido sulfúrico. É um ácido muito corrosivo e pode provocar queimaduras quando em contato com a pele. Cuidado com o ácido sulfúrico. Retira a água de substâncias orgânicas, como os açúcares, ou seja, é um agente desidratante. Ele está presente na bateria dos automóveis e possui muitas aplicações industriais. Óxidos. Óxido é uma substância binária. O que é uma substância binária? É uma substância formada por apenas dois elementos químicos. E o segundo elemento da fórmula de um óxido é o oxigênio, pois ele é o elemento químico mais eletronegativo de um óxido. Um óxido pode ser iônico ou molecular, depende do elemento químico que está ligado ao oxigênio. Vamos aos exemplos. H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Esta substância está presente na água oxigenada, que é uma mistura de água com peróxido de hidrogênio. CaO, óxido de cálcio. Este óxido é utilizado na construção civil, no tratamento de águas, na diminuição de acidez dos solos, pois ele é um óxido básico. Um óxido básico reage com ácidos, removendo-os do solo, o que diminui a sua acidez. SiO2 é o dióxido de silício. Ele é o óxido mais abundante na crosta terrestre e é conhecido como sílica. Este óxido está presente na areia, no quartzo e é utilizado na produção do vidro. CO, cuidado com o monóxido de carbono. Ele é um gás muito tóxico, incolor, sem cheiro, podendo levar à morte por asfixia. O monóxido de carbono é liberado na queima incompleta de combustíveis fósseis. Há relatos de mortes provocadas por esse gás devido ao funcionamento inadequado de aquecedor de água em residências. Por isso que é muito importante que o aquecedor de água esteja no local bem ventilado, evitando o acúmulo de monóxido de carbono no ambiente. Esta substância provoca a morte de uma pessoa porque ela se liga à hemoglobina do sangue, dificultando o transporte de gás oxigênio na corrente sanguínea. CO2 é o dióxido de carbono. Esta substância está presente em bebidas gaseificadas e no estado sólido é conhecida como gelo seco. O gelo seco é utilizado para conservar picolés em caixa de isopor. Vocês já sabem que o dióxido de carbono é produzido na respiração e é utilizado na fotossíntese. Como o dióxido de carbono é um óxido ácido, ao ser liberado para a atmosfera, ele reage com a água do meio e produz o ácido carbônico, cuja fórmula é H2CO3, o que deixa a chuva levemente ácida, com um pH em torno de 5,6. pH é potencial hidrogênio iônico
Ele é utilizado para se verificar se o meio é ácido, neutro ou básico, que é sinônimo de alcalino. O valor do pH pode ser medido utilizando-se um papel indicador de pH ou um equipamento denominado pHmetro. Quando o valor do pH é menor que 7, o meio é ácido. Quando o valor do pH é igual a 7, o meio é neutro. E quando o valor do pH é maior que 7, o meio é básico ou alcalino. Como o dióxido de carbono é liberado na atmosfera por processos naturais, a chuva normal é ácida, pois seu pH é menor que 7. O dióxido de carbono é um dos gases responsáveis por manter nosso planeta aquecido. É o denominado efeito estufa, que é um fenômeno natural, pois ele absorve a radiação infravermelha quente que resulta da reflexão da radiação ultravioleta do Sol na superfície do planeta, impedindo o escape de todo o calor para o espaço. Quando a radiação ultravioleta proveniente do Sol atinge o solo do planeta Terra, ela sofre reflexão e se transforma em radiação infravermelha quente. Se toda a radiação infravermelha escapasse para o espaço, o planeta Terra seria frio. Porém, o dióxido de carbono e outras substâncias no estado gasoso presentes na atmosfera absorvem parte da radiação infravermelha, impedindo o escape de todo o calor para o espaço, o que mantém a temperatura do planeta Terra adequada para a vida. Como eu falei, o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele possibilita a existência de vida no planeta Terra. Contudo, o acúmulo excessivo de gás carbônico na atmosfera, provocado principalmente pela queima completa de combustíveis fósseis, acarreta no aumento do efeito estufa, na elevação da temperatura do planeta, o que pode gerar problemas ambientais. Pessoal, uma observação importante: dióxido de enxofre, SO2, trióxido de enxofre, SO3 e dióxido de nitrogênio, NO2, são óxidos ácidos liberados na atmosfera pelas indústrias e na queima de combustíveis fósseis. Tais óxidos reagem com a água da chuva e produzem ácidos responsáveis pela formação da denominada chuva ácida. Este termo é utilizado para a chuva que apresenta pH menor que 5,6. Como eu falei no slide anterior, a chuva normal apresenta um pH levemente ácido, em torno de 5,6, devido a processos naturais que liberam na atmosfera óxidos ácidos. Porém, processos industriais e a queima de combustíveis fósseis liberam na atmosfera mais óxidos ácidos, que ao reagirem com a água da chuva, aumentam a sua acidez. Logo, o pH fica menor do que 5,6. Tal chuva prejudica o solo, ela é ruim para as plantações e corrói monumentos históricos. Sais. Sal é uma substância iônica, ou seja, formada por íons. O cátion de um sal não é o H+, presente em ácidos, e o seu ânion não é a hidroxila, OH-, presente em bases. Quando um sal tem apenas 2 elementos químicos, o segundo elemento não é o oxigênio. Quando uma substância é formada por apenas 2 elementos químicos e o segundo elemento é o oxigênio, ou seja, o elemento químico mais eletronegativo, ela é classificada como óxido. Vamos aos exemplos. NaCl, cloreto de sódio. Esta substância é a principal constituinte do sal de cozinha e está presente no soro fisiológico. CaCO3 é o carbonato de cálcio.
Esta substância é constituinte do mármore e do calcário, sendo utilizada para fabricar vidro, cimento e cal. NaHCO3 é o hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, que é o nome mais conhecido. Tal substância é utilizada como antiácido, fermento químico e etc. CaSO4, sulfato de cálcio. Esta substância é constituinte do gesso, sendo utilizada para fabricar giz escolar e fertilizantes. Al2SO4,3 é o sulfato de alumínio. Tal substância é utilizada no tratamento de águas. Ca3PO4,2 é o fosfato de cálcio. Esta substância faz parte da constituição dos ossos e é utilizada na produção de fósforo e fertilizantes. E, por fim, NaClO é o hipoclorito de sódio, substância utilizada em água sanitária. Atenção, galera! Perigo na área! O ácido cianídrico, cuja fórmula é HCN, é um composto venenoso e volátil, ou seja, evapora com facilidade. Ele é encontrado nas folhas da mandioca e no caroço de certas frutas, maçãs, pêssegos e cerejas. Na forma gasosa, ele é denominado cianeto de hidrogênio. Os sais formados pelo ácido cianídrico, como por exemplo o cianeto de sódio, de fórmula NaCN, e o cianeto de potássio, de fórmula KCN, são venenosos para os seres humanos, pois o ânion cianeto, CN-, se combina com o ferro da hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio pelo sangue. Tal fato provoca a morte de uma pessoa por sufocamento. Muito cuidado com o ácido cianídrico e com os sais formados por este ácido. Beleza? Muito bem! Então, por favor, deixe aquele seu like bem bonitinho e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Já estou indo. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!